Pessoal, vamos conversar um pouquinho aqui sobre essa transição aqui do absolutismo inglês para até a Revolução Gloriosa, nessa formação então do capitalismo inglês. E a ideia é bater um papo rápido aqui só para a gente poder revisar aquilo que já foi estudado e tentar ficar atento aos principais pontos aí desse processo que a gente chama de revolução, das revoluções inglesas, né? Acho que a primeira coisa é só a gente lembrar um pouco a característica do absolutismo inglês antes desse processo revolucionário. Então, a gente vem com uma mudança do absolutismo inglês que teve seu período de centralização máxima ali no período dos Tudors, né? Foi o que a gente viu rapidinho lá. Na verdade, a gente tem uma primeira casa real, que são os Tudors, né? A Elizabeth, a filha, e o pai, o Henrique VIII. O Henrique VIII foi importantíssimo para a questão religiosa, principalmente por ter transformado a Inglaterra num país protestante. E a Elizabeth importante ali para conseguir manter o jogo de poder, principalmente com aquela burguesia nascente que estava se desenvolvendo e uma nobreza que estava tentando se agarrar ainda nos privilégios que tinha. Então, os Tudors foram importantes para esse período de centralização e principalmente porque nesse primeiro período a gente tem ali algumas políticas que vão ser importantes para depois o desenvolvimento comercial inglês. Uma das coisas importantes aí desse período dos Tudors vão ser os cercamentos, que vão trazer aí uma nova concepção do uso de terra, principalmente o uso mercantil, e vai ter um impacto importante principalmente aí para deslocamento dessa mão de obra que vai do meio rural para o meio urbano, né? Lá na frente a gente vai voltar a falar desses caras quando a gente falar um pouco ali da Revolução Industrial. Então os Tudors começam com esse processo de centralização. A Elizabeth, ela, você sabe, ela não deixa herdeiros depois que ela morre. E aí a troca, na verdade, de dinastia acaba levando a uma família escocesa, os Stuarts, ao poder. Os Stuarts são responsáveis aí para o novo momento da Inglaterra, né, momento já no século XVII, traz uma concepção absolutista de poder, uma concepção aí de centralização monárquica, e vão encontrar um parlamento que começa a ficar mais hostil ali à sua forma de governar. A gente tem ali esses Stuarts, né, o pai e o filho. O pai é o Jaime, né, o Jaime I, que vai conseguir governar com uma certa tranquilidade, e o seu filho Carlos I. Esse aqui ele já vai ter ali grandes dificuldades até perder o trono, inclusive ser executado, né, durante a Revolução Puritana. Um aspecto importante que a gente precisa guardar aqui é que a religião ela não pode ser desprezada, né? Então, se você olhar basicamente aqui nesse esquema, a gente vai ver que nós temos aqui um rei e do lado uma qualidade, que é o rei anglicano. A igreja anglicana foi uma igreja criada lá pelos Tudors, pelo Henrique VIII, e ela vai transformar então a Inglaterra num país protestante. O rei era o chefe da religião, e isso é importantíssimo, porque ele é responsável por guardar e proteger a religião protestante inglesa. E esse rei vai se relacionar com um parlamento que tem algumas características religiosas e políticas que se misturam, né? Ele era dividido, então, primeiro, politicamente na Câmara dos Lords e a Câmara dos Comuns. Nesse primeiro momento, a Câmara dos Lords era importante. Ela era formada por grandes proprietários, nobres e eram anglicanos. Então era um grupo que apoiava bastante o rei aqui, né, em sua tentativa de manter o poder centralizado. Por outro lado, eu tenho na Câmara dos Comuns aqueles proprietários, a gentry, né, que é a nobreza mercantil e a burguesia, que são calvinistas ou puritanos. Esse grupo vai começar a entrar em atrito com o rei, o que vai levar ao processo revolucionário. Então aqui está uma das características importantes que a gente tem discutido, que é qual é a relação da religião
com a Revolução Inglesa. Então a gente tem que olhar que o parlamento inglês ali, ele é organizado tanto politicamente, por classe social e principalmente também por questões religiosas. E esse grupo aqui, esse grupo calvinista, ele vai ser o grupo, né, onde tem aqui a semente da revolução. A gente vai ter então os conflitos. Esses conflitos começam principalmente por uma questão então de tentativa do rei de manter o seu poder absoluto. As guerras contra a Irlanda e contra a Escócia vão trazer aí um novo desafio para o Carlos I, e na tentativa de obter mais recursos para as guerras, vai abrir e fechar o parlamento algumas vezes, até que em um dado momento o parlamento se nega a fechar, emite alguns atos, alguns documentos aí proibindo o rei de fechar novamente, e isso vai levar às revoluções, ao período de revolução. A primeira é a puritana, então, como o próprio nome diz, tem uma ligação direta aqui com a questão religiosa, né? Então, os puritanos, eles tinham uma preocupação muito grande com a defesa da igreja protestante, achava que o Carlos I tinha se desvirtuado dessa defesa, principalmente porque era casado com uma rainha católica, e junto com essa inflexibilidade do rei, essa tentativa de interferência no parlamento, esse grupo se organiza então e questiona esse poder do rei. Esse processo revolucionário, ele vai levando aí, né, ele vai levar no final das contas a deposição do rei e a sua morte por consequência. Nesse período aqui, o que mais nos interessa é o ato de navegação, quando a Revolução Puritana termina e começa a República do Cromwell, a República Puritana. Esse ato de navegação foi importante por quê? Porque ele impedia outros países de comercializar, de levar os seus produtos até a Inglaterra ou os domínios ingleses, né? E esses produtos só podiam ser levados por navios ingleses. Então a gente vai ter um grande investimento, né? Um grande momento de investimento na frota naval inglesa, que vai levar a esse aumento, né, dos navios. E lá na frente, na Revolução Industrial, isso vai ser importantíssimo para o escoamento da produção. Pois bem, a gente viu que, na verdade, Oliver Cromwell, ele morre, ele governa esse período, né, dessa República Puritana por quase 10 anos aí com mãos de ferro, é uma tirania praticamente, apesar do nome República Puritana. E depois da morte dele, o filho dele fica por um tempo, quase um ano no poder, não tem o mesmo carisma e força do pai, e aí eles, né, esse período republicano acaba sendo encerrado com aquilo que a gente vai chamar de restauração. A restauração monárquica marcou, na verdade, a volta da família Stuart no poder, né? Os Stuarts voltaram ao poder e começa de novo uma grande questão religiosa ali. No primeiro momento você tem o Carlos II, que é filho do Carlos I aqui, e no segundo momento a gente tem o Jaime II, também filho do Carlos I. Esses dois vão tentar, de uma maneira ou de outra, voltar a ter o poder político em suas mãos. Mas o segundo, que é o Jaime, ele vai trazer ali uma complicação, que é a questão católica. De novo, a religião está presente no processo revolucionário inglês. Não é só a religião, mas a religião também é importante. Por conta dessa tentativa de transformar a Inglaterra num país católico, começa um novo processo revolucionário, só que dessa vez ele vai ser muito mais planejado e com uma memória daquela guerra civil que a Revolução Puritana tinha trazido, né, as mortes, enfim, toda a destruição de uma guerra civil. O parlamento articula uma espécie de golpe mesmo, um golpe parlamentar, e a filha do Jaime II acaba assumindo o trono, a Mary Stuart, junto com Guilherme de Orange, né? Os dois são protestantes, juram defender a igreja protestante. Como foi um golpe, né? O Jaime II não se vê em condições de defender a sua coroa, ele acaba fugindo da Inglaterra. Foi chamado de Revolução Gloriosa porque não teve um derramamento de sangue. O que ficou determinado a partir da Revolução Gloriosa? Então assinou-se um documento muito importante, o Bill of Rights. Esse corretor aqui está atrapalhando. O Bill of Rights,
E o Bill of Rights, ele, entre outras coisas, determinava que o rei não podia interferir nos assuntos do parlamento, tinha o seu poder limitado constitucionalmente, e isso vai levar a uma situação que a gente conhece na frase: o rei reina, mas não governa. Então, né, a gente diz que o rei reina, mas não governa, porque a Inglaterra se torna uma monarquia parlamentar, constitucional parlamentar. E essa revolução, ela vai trazer como consequência a chegada da burguesia ao poder. Então a gente tem a chegada da burguesia ao poder, e isso vai ficar evidente nas formas liberais de conduzir a economia: proteção à propriedade privada, diminuição ou extinção de impostos, o que vai liberar, né, a burguesia a investir com uma certa segurança jurídica em novos negócios, novas demandas econômicas, principalmente naquilo que está aparecendo ali como um bom negócio, que seriam as indústrias. A gente está vendo todo um desenvolvimento da manufatura para a maquinofatura, a indústria têxtil tem se desenvolvido. Então a gente pode dizer que a Revolução Gloriosa traz, né, essa possibilidade de um investimento do capital. Por isso que a Revolução Gloriosa, que consolida a burguesia no poder, ela vai ser importantíssima para o desenvolvimento do capitalismo inglês. Galera, o vídeo ficou maior do que eu imaginava. Espero que dê para ajudar a estudar. Para quem já estudou, só resumir. Qualquer coisa me dá um toque. Valeu? Obrigado.